Você que gosta de cantar, acredita que a música brasileira deve ter uma identidade específica, capaz de ser imediatamente reconhecível por um estrangeiro? Ou acha que essa identidade pode ser plural, incorporando influências conforme o contexto cultural se modifica? Será que dá para defender as duas perspectivas? Alguns artistas parecem confirmar que sim, dá para ser nacional e universal ao mesmo tempo. Djavan, por exemplo. Em sua voz, o lamento sertanejo convive de forma criativa com as improvisações jazzísticas. Em sua música, a batida do funk norte-americano interfere no padrão rítmico do samba, resultando numa ginga swingada. Valsas, shotes, rocks e chechás, cantos indígenas. Em todas as muitas musicalidades que Djavan visita, ele imprime sua marca, identidade e multiplicidade. Não foi diferente quando ele escolheu o flamenco espanhol como inspiração para a canção Milagreiro. Sua letra, um tanto quanto barroca, conta a trágica história de um santeiro, um escultor de santos que realiza milagres. Os cantores, nessa peça, além de exercitar padrões rítmicos menos comuns, podem explorar, sem medo de parecer exagerados, dinâmicas mais intensas, timbres mais abertos, ornamentos. Vamos falar sobre isso? Mais um santo pra esculpir é o que vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Meu nome é Marcelo Elmi, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. Se você se interessa por canto popular e música brasileira, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Isso ajuda o canal a se propagar, levando mais longe as estratégias pedagógicas sugeridas aqui. No início dos anos 1970, Djavan Caetano Viana mudou-se de Maceió para o Rio de Janeiro com muitas canções na bagagem. Em 1973, a gravadora Som Livre o contratou para emprestar sua bela voz para canções de outros autores. Esse foi o caso, por exemplo, de Alegre Menina, com música de Dori Caymmi sobre texto de Jorge Amado, criada para a novela Gabriela de 1975. Nesse mesmo ano, Djavan ficou em segundo lugar no festival Abertura com o samba Fato Consumado. O sucesso da canção, registrada em compacto duplo, levou ao primeiro LP autoral, ainda pela Som Livre, a voz, o violão e a música de Djavan. Entre os sambas inovadores apresentados nesse LP estava o primeiro grande hit de sua carreira, Flor de Lis. Os discos seguintes pela gravadora Odeon emplacaram novos sucessos, como Meu Bem Querer e Seduzir. Em 1982, a versão em inglês de Flor de Lis, Upside Down, interpretada pela diva do jazz Carmen McRae, revelou Djavan para o mundo. Agora disputado pelas gravadoras, o músico recebeu um convite da CBS para gravar em Los Angeles o álbum Luz, lançado em 1982. Stevie Wonder tocou gaita na faixa Samurai, e o grupo norte-americano de jazz vocal Manhattan Transfer incluiu várias canções desse disco em seu LP Brasil. A partir daí, tornou-se conhecido e respeitado no exterior, mas jamais abandonou suas raízes musicais, voltando de tempos em tempos para elas, e sempre trazendo um elemento novo, capaz de expandir os limites dos gêneros musicais, como aconteceu na canção Milagreiro. Segundo o site oficial de Djavan, o álbum Milagreiro de 2001 representa um retorno às suas raízes regionais. Todo o projeto remete ao Nordeste, desde músicas como Ladeirinha e Farinha, até o ensaio fotográfico de Miguel Rio Branco para o encarte. Na canção que dá nome ao disco, Djavan contou com a poderosa voz de Cássia Eller. Nessa música, que conta a história de um santeiro alegórico, Djavan revigorou o tradicional modalismo nordestino, optando por um modo ainda pouco explorado na música brasileira, o frígio, característico do flamenco. A melodia recebeu, assim, um tratamento que conjuga a paixão da música espanhola com o lamento sertanejo, resultando, segundo o autor, em um épico mouro nordestino.
O tom escolhido, Ré menor, exigiu de Cássia um esforço vocal considerável na região aguda do registro modal, o que se traduziu na intensidade emocional típica do flamenco. Djavan, por sua vez, precisou avançar para o falsete em certos momentos. Dessa forma, a própria escolha do tom contribuiu para a variedade de coloridos vocais presentes na canção. Intérpretes nacionais como Vanessa Moreno e o grupo vocal Dá no Coro, além das cantoras argentinas Flor Bobadilla Oliva, Lúcia Soledad Spivak e Lara Filibert, acrescentaram suas próprias ornamentações a Milagreiro, contribuindo para enriquecer ainda mais a canção. O tom escolhido para a análise é Dó menor, adequado à minha tessitura e de minha querida amiga e aluna Cristina Brito, que gravou comigo uma versão dessa canção que será utilizada aqui para exemplificar os trechos comentados. A escolha por um tom mais confortável do que o original se deu devido à abordagem pedagógica que norteou esse registro musical. Cabe aqui uma consideração a respeito do contexto harmônico dessa peça, que conjuga tonalismo e modalismo. Embora a abordagem harmônica seja tonal, há na canção procedimentos modais, justamente aqueles responsáveis por estabelecer a sonoridade do flamenco. Embora muitos instrumentistas populares contemporâneos relacionem o flamenco ao uso da escala menor harmônica, que no caso do tom escolhido aqui corresponde à escala de Dó menor com a sétima elevada em meio tom, é importante compreender a relação que essa escala tem com o modo frígio, da forma como ele é utilizado na música tradicional espanhola. Segundo Zanin, a maioria dos cantos flamencos mais antigos, como os matinetes e seguidilhas, são baseados na escala do modo frígio. Em certas ocasiões, a terça menor da escala é alterada para maior para estabelecer a cadência andaluza, que considera a chegada no acorde de primeiro grau com a terça maior. Se compararmos a escala de Dó menor harmônica com a escala de Sol frígio com a terça maior, teremos em ambas as mesmas notas. A diferença é que, se considerarmos que o centro tonal é Dó menor, será necessário respeitar as leis que regem o universo tonal, com ênfase nos acordes de subdominante, dominante e tônica, incluindo um encaminhamento tonal inequívoco em direção à tônica. Diferentemente, se estabelecermos que estamos em Sol frígio com a terça maior, a sequência de acordes não terá compromissos com cadências tonais. E é justamente o que acontece aqui. Embora a armadura de clave sugira Dó menor, a peça não se inicia nem finaliza em Dó menor, mas com o acorde de Sol maior, remetendo a Sol frígio com a terça maior. Além disso, a cadência frígia, que aqui corresponderia a Si bemol, Lá bemol, Sol, aparece ao menos em parte, com a recorrência do movimento Lá bemol, Sol. Outro elemento que caracteriza o flamenco é o compasso binário composto, o 6/8. Em Milagreiro há sutilezas envolvendo o uso desse padrão rítmico, como bem observou o crítico musical Túlio Ceci Vilaça. Segundo ele, a levada da percussão de João Viana ressalta ora o caráter binário, ora o ternário do compasso, num ritmo que não é especificamente nenhum, mas que remete à música regional, do interior. É possível dividir a peça em 3 partes, A, B e C. A parte A vai do início até o compasso 16. Essa parte pode ser ainda subdividida em 2 seções. Isso porque, embora a sequência harmônica dos 4 primeiros compassos seja o padrão para toda a parte A, há uma distinção melódica. Nos 8 primeiros compassos, a melodia é bastante variada, sem apresentar motivos melódicos muito evidentes, assemelhando-se mais a um canto improvisado, que é típico do flamenco. A abordagem rítmica no canto também é bastante irregular, exigindo na escrita musical o uso de quiálteras e síncopes para buscar uma aproximação apenas esquemática com o que acontece de fato na voz. Agora vamos ter os girassóis do fim do ano e o calor vem desumano. Tudo irá se expandir, crescer com as águas, quiçá amores nos corações. Entre os compassos 9 e 16, porém, o ritmo e a melodia se estabilizam através de um motivo em graus conjuntos que antecipa a escala ascendente da parte C.
Além disso, a simetria entre os compassos 9 a 12 e 13 a 16 conduz naturalmente à regularidade rítmica, que será marcante na parte B. Um santeiro milagreiro prevê a dor de terceiros e diz que a vida é feita de ilusão. Um santeiro milagreiro prevê a dor de terceiros e diz que a vida é feita de ilusão. Na parte B, que vai do compasso 17 ao 28, a tessitura se restringe à região central e o ritmo se torna ainda mais regular, contrastando com a exuberância de ideias da parte A. É nesse trecho que será relatada a desilusão amorosa sofrida pelo personagem. Aquela que um dia o fez sonhar se foi com outro, no dia em que os dois se casariam por amor, ele aluou. Hoje o seu pesar cintila nos varais, usou as 7 vidas e não foi feliz jamais. Toda a imensidão passou pela vida e foi cair na solidão. A parte C, que podemos considerar um refrão devido à repetição temática, se inicia no compasso 29, que é Ana Cruz do compasso 30, e vai até o final da primeira exposição da canção. O motivo em graus conjuntos retorna expandido, na forma de escalas ascendentes. Esse trecho conjuga a tessitura mais ampla da parte A com a tematização rítmica da parte B. Mais um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Mais um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Após a exposição das 3 partes, há uma repetição integral da peça, com os trechos que foram cantados por cada intérprete sendo invertidos, até a finalização, em que as 2 vozes cantam em uníssono. Mais um santo pra esculpir é o que lhe vale, pra evitar que o rancor suas ervas espalhe. Em meados da década de 1930, a ideia de identidade nacional se baseava na noção de mestiçagem, através da qual seria possível encontrar um ponto comum entre esferas culturais opostas, como o negro e o branco, o rico e o pobre, o culto e o popular. O samba, escolhido como representante musical do Brasil por muito tempo, foi objeto de polêmicas, que consideravam nociva a contaminação de influências estrangeiras, por sua capacidade de comprometer a autenticidade das práticas culturais nacionais. Atualmente, o conceito de mestiçagem cultural vem sendo questionado em favor de outro, o de hibridismo. Enquanto a mestiçagem explica a arte brasileira como resultado de uma fusão gradual, orgânica, quase espontânea de variados elementos estilísticos, o hibridismo prevê uma fricção, uma instabilidade. Desde os anos 1980, autores como Canclini e Martim Barbero avaliam a cultura latino-americana não como resultado da miscigenação de 3 raças primordiais, mas como um produto híbrido. Primeiro, é importante observar que essa interação não aconteceu de forma natural, mas envolveu conflito, relações de poder, imposições de parâmetros estilísticos, mas também resistência. Outro ponto a se destacar é que nunca existiram 3 raças puras. Para Vargas, a inclinação ao hibridismo ocorre desde as variações dos povos indígenas de múltiplas latitudes até seus cruzamentos com porções de africanos e ibéricos, estes já sincretizados na complexa junção entre Ocidente cristão e Oriente muçulmano. Diferentemente do mestiço, o híbrido é produto instável,
pressupõe, assim, uma identidade móvel e plural, acionada conforme novas situações colocadas a ele, e a tais situações provisórias responde sempre por formas inusitadas e inovadoras. Essa perspectiva levou o pesquisador Acácio Piedade a cunhar o termo fricção de musicalidades, para explicar uma tensão existente entre o jazz instrumental brasileiro e o norte-americano, em que as musicalidades dialogam, mas não se fundem. Segundo o autor, nesse caso, as fronteiras musical-simbólicas não são atravessadas, mas são objetos de uma manipulação que reafirma as diferenças. Sim, existem propostas musicais, principalmente aquelas que surgem de um projeto artístico controlado, que valorizam uma fusão harmoniosa de elementos distintos em busca de um estilo com o mínimo de arestas, como foi o caso da Bossa Nova. Walter Garcia observou que a Bossa Nova, principalmente através da atuação de João Gilberto, conseguiu resolver o hibridismo rítmico do samba jazz, dissolvendo-o em um estilo original. Porém, a própria Bossa Nova não ficou intacta, sendo, em diversos momentos, ela própria misturada a outros estilos, como aconteceu nos anos 2000, quando foi mesclada ao drum and bass eletrônico. Iniciativa encabeçada justamente, veja só, pela filha de João, Bebel Gilberto. Com a reavaliação proposta pelo conceito de hibridismo, considera-se legítima a instabilidade das trocas culturais. Lívia Nestrovsky observou que o termo hibridismo prevê algo em constante movimento, algo que não se preocupa com a questão da autenticidade ou das raízes de seus mananciais, muito menos com a ideia de pureza. A partir desse olhar, é possível afirmar que a música brasileira, mais do que um produto acabado, possui uma identidade móvel, que se altera conforme o contexto, e no caso das canções, esse cruzamento de influências irá enriquecer também a interpretação vocal. A canção Milagreiro foi gravada originalmente como um dueto, mas também pode ser realizada em versão solo, já que o arranjo de Djavan propõe que ambas as vozes cantem todas as partes em algum momento. No caso da realização em dueto, a sugestão, em sala de aula, é que o professor divida os vocais com o estudante, ou que oriente simultaneamente dois alunos. Como na proposta de Djavan as duas vozes estão situadas na mesma oitava, não há necessidade de que o dueto seja masculino-feminino. Se a canção for realizada como dueto masculino-feminino e com as vozes situadas na mesma oitava, dependendo da tonalidade escolhida, as mulheres terão oportunidade de exercitar a voz de peito e os homens o falsete, ajudando os estudantes a expandir suas tessituras. Aquela que um dia o fez sonhar se foi com outro, no dia em que os dois se casariam por amor, ele aluou. Também é possível, ao menos em algumas passagens, optar por oitavas distintas para os dois cantores. Toda a imensidão passou pela vida e foi cair na solidão. Inspirada nos vivazes cantos flamencos, essa obra pode ser caracterizada como passional. Isso permite ao intérprete explorar sem medo as diversas nuances de dinâmica, intensificando o conteúdo emocional da obra. Aquela que um dia o fez sonhar se foi com outro, no dia em que os dois se casariam por amor, ele aluou. Há espaço, inclusive, para o uso de dinâmicas mais extremas, permitindo ao estudante praticar fortes e fortíssimos, no desenvolvimento de um canto mais intenso e expressivo, mas que seja também saudável. A ampla tessitura da canção exige do intérprete ajustes diversos, dependendo da região em que a voz esteja situada, principalmente na região mais aguda. Se o cantor optar por manter o registro modal, será importante ampliar o trato vocal, com o objetivo de produzir maior ressonância, minimizando assim o esforço da voz. Tudo irá se expandir, crescer com as águas,
nos corações. Isso porque o esforço excessivo, além de eventualmente provocar lesões nas pregas vocais, poderá resultar em quebras involuntárias na região de passagem. Por outro lado, o uso de quebras propositais, que são conhecidas pelo termo iodel, ou de sonoridades mais sujas, soprosas ou rugosas, são bastante comuns no flamenco e podem ser utilizadas de forma bem expressiva nessa canção. Pela mesma perspectiva, podemos também explorar um timbre mais aberto, com ênfase nos harmônicos agudos. Isso porque tanto o canto nordestino como o flamenco adotam as sonoridades estridentes, que simulam o grito. Esse procedimento é capaz de representar com maior veracidade o sofrimento do enunciador. Além do iodel, ornamentações diversas como trinados, mordentes, apodiaturas ou grupetos também são comuns no canto flamenco. Milagreiro oferece boas oportunidades para exercitar esse tipo de recurso, ajudando a personalizar cada interpretação. E o calor vem desumano, quiçá amores nos corações, e diz que a vida é feita de ilusão. Devido à diversidade de padrões rítmicos utilizados nas frases musicais, a canção permite ainda explorar desde um canto mais solto. Agora vamos ter os girassóis do fim do ano, e o calor vem desumano. Tudo irá se expandir, crescer com as águas, quiçá amores nos corações. Até um canto de recortes rítmicos mais precisos. Um santeiro, um milagreiro, preveador de terceiros, que diz que a vida é feita de ilusão. Um santeiro, milagreiro, preveador de terceiros, e diz que a vida é feita de ilusão. Em última análise, todas as canções populares são híbridas, porque a base harmônica europeia e a base rítmica africana já estão amalgamadas de forma fundamental nesse tipo de arte. No caso de misturas de gêneros, a música brasileira traz inúmeros exemplos bem evidentes, desde as variadas fusões do samba com outros estilos, como o bolero, o jazz e o soul, até misturas mais inusitadas, como a que aparece em Milagreiro, que mixa a música nordestina e o flamenco. Um ótimo exercício é identificar esses hibridismos musicais e vocais e explorá-los em nossas próprias vozes. Nos próximos vídeos, outras canções e outros compositores ganharão destaque. Vamos celebrar o nosso cancioneiro, que é tão especial. E sempre com enfoque nas músicas que, de alguma forma, tenham o potencial de oferecer desafios e soluções para o desenvolvimento da técnica vocal. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.